Bem, meus amigos, vamos retomar o nosso curso gratuito sobre a LEP. No vídeo anterior, nós começamos a estudar a progressão de regime. Já estudamos os requisitos gerais para a progressão de regime, disposições gerais sobre a progressão de regime. O que nós vimos na aula passada vale para qualquer progressão de regime. Agora nós vamos estudar algumas situações específicas relacionadas à progressão de regime. Vamos estudar a progressão de regime especial para mulheres gestantes, responsáveis por crianças ou por pessoas com deficiência. Vamos estudar a progressão de regime específica para o regime aberto. E vamos estudar a progressão de regime nos crimes contra a administração pública. Tem um requisito especial que tem que ser analisado também. Nada difícil, tudo fácil, mas a gente tem que estudar esses casos especiais relacionados à progressão de regime. Tá bom? Então vamos lá? Então, no seu caderno, subtópico aqui de letra B, progressão especial para gestantes ou mulheres responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, tá? Vamos lá, pessoal. Essa hipótese aqui de progressão especial de regime, essa hipótese de progressão especial de regime, ela é aplicável em quais hipóteses? Olha só, essa situação é aplicada nas seguintes hipóteses. Para mulher gestante, para mulher gestante, para mulher responsável por criança e para mulher responsável por deficiente, tá bom? Para mulher gestante, para uma mulher responsável por criança ou para mulher responsável por pessoa com deficiência, tá? A mulher, nessas condições, né, mulher gestante, a mulher responsável por criança e a mulher responsável por deficiente, ela vai ter direito à progressão especial de regime se cumprir alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, veja por que é uma progressão especial. Porque aqui basta que ela cumpra 1/8 da pena. Basta que a mulher cumpra 1/8 da pena. Tá bom? Alfama, 1/8 dá quantos por cento? 1/8, pessoal, dá aproximadamente 12%, 12,5%, tá? Não tem que saber isso aqui, que é 12,5%, mas só veja o seguinte: é a menor progressão de regime que existe na LEP, com menos tempo. Normalmente a progressão de regime, nós vimos, começa com 16%. Aqui não. A progressão de regime para mulher gestante, mulher responsável por criança ou mulher responsável por pessoa com deficiência é em 1/8 da pena, 12,5% apenas da pena, tá? Agora, Alfama, basta que seja mulher gestante, responsável por criança ou por pessoa com deficiência? Não. Essa mulher, primeiro, não pode ter praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, essa mulher não pode ter cometido o crime contra o seu filho ou dependente. Porque imagina, ela vai ter um benefício, uma progressão especial, porque ela tem filho, criança, mas o crime que ela praticou foi contra o filho dela. Imagina, não faz sentido nenhum, tá? Ela deve ser primária e ter bom comportamento carcerário. Isso aqui vale para todos, né? Bom comportamento? Primário não, né? E ela não pode ter integrado a organização criminosa. A primário de bom comportamento e não ter integrado a organização criminosa. Então esses são os requisitos para que a mulher gestante, responsável por criança ou responsável por pessoa com deficiência tenha direito à progressão de regime. Uma pergunta que pode aparecer na sua prova: Alfama, o candidato, né? A mulher gestante condenada por um crime hediondo ou equiparado a hediondo, por exemplo, tráfico de drogas, pode fazer jus a essa progressão especial de regime após o cumprimento de 1/8 da pena? Resposta: pode, desde que seja um crime sem violência ou grave ameaça, desde que não seja um crime contra o seu dependente, desde que ela não integre a organização criminosa, desde que ela seja primária e tenha bom comportamento carcerário. Por quê? Não há vedação legal. A vedação legal, as vedações legais são essas aqui. Então coloque no seu caderno: a progressão especial vale para crimes hediondos equiparados? Sim, não há vedação legal.
Por exemplo, aqui é possível no tráfico de drogas. É um crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Não é um crime contra o dependente dela. Se ela for primária, tiver bom comportamento e não integrar a organização criminosa, ela terá direito à progressão especial de regime. Última pergunta: em quais hipóteses haverá revogação do benefício à progressão especial de regime? Bem, a mulher vai perder esse benefício se ela praticar novo crime doloso ou se ela praticar falta grave. Um novo crime doloso ou falta grave gera revogação do benefício à progressão especial de regime e aí ela volta para a tabela ordinária, aquela tabela que vai de 16% a 70%. Tá bom? Pessoal, olha só, é isso. Progressão especial de regime. Olha aí, deu 5 minutos para a gente falar tudo o que pode cair na sua prova sobre progressão especial de regime. Então não é um tema difícil, mas tem que decorar? Infelizmente tem, tá? Decora, faz a prova, depois você pode esquecer, assim, esquecer de não lembrar os detalhes, né? Mas saber onde encontrar a informação se você precisar. Mas para a prova tem que estar na ponta da língua, tá bom? E, Alfama, de onde é que você tirou todas essas informações? Da letra da lei. Tá aqui, olha lá. Artigo 112, parágrafo 3º. Ele diz o seguinte: no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente. Cumulativamente. O primeiro deles é cumprir ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Nós já vimos que dá 12,5%, né? Os outros requisitos. Vamos lá? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Próximo aqui. Ser primária. Ter bom comportamento carcerário. E por último, não ter integrado a organização criminosa. Lembrando que se praticar novo crime doloso ou falta grave, olha lá, novo crime doloso ou falta grave, isso vai gerar revogação do direito a essa progressão especial e aí a mulher volta, a mulher gestante, responsável por criança ou, ou por pessoa com deficiência, vai voltar para a tabela normal da progressão de regime, que vai de 16% até 70%. Tá bom? Vamos lá. Fechamos aqui a progressão especial de regime para mulheres gestantes ou mulheres que sejam mães ou responsáveis por criança ou pessoa com deficiência. Vamos estudar agora a progressão para o regime aberto. Pessoal, a progressão para o regime aberto, ela tem requisitos específicos para ela. Requisitos que só valem para o regime aberto, tá bom? Primeiro, é importante que você saiba, em relação aos requisitos para a progressão para o regime aberto, que todos os requisitos que nós já estudamos até agora, previstos para a progressão de regime, continuam valendo. Lembrando aqui quais são. Vocês lembram quais são? Quais são os requisitos para a progressão para o regime aberto? Boa conduta carcerária, o exame criminológico, respeito às normas que vedam a progressão e o percentual mínimo de pena, que vai de 16% até 70%, tá bom? Isso aqui continua valendo, tá? Continua valendo. Então, mas nós já estudamos isso aqui, então não vamos estudar de novo, tá? O que que acontece? Para progredir para o regime aberto, além daquelas condições gerais, nós temos mais 3 condições, mais 3 requisitos, tá bom? Primeiro deles, para progredir para o regime aberto, o juiz vai elaborar um programa e estabelecer condições. Nós veremos quais são essas condições mais para frente. Mas o apenado ele tem que aceitar o programa e as condições do regime aberto.
Então, o apenado vai ter que aceitar o programa e as condições do regime aberto. Tá bom? Segundo, e que mais é cobrado em prova, para progredir para o regime aberto, o apenado deve comprovar que está trabalhando ou que pode a possibilidade de trabalhar imediatamente. Pessoal, só vai para o regime aberto o apenado que já está trabalhando fora ou aquele apenado que pode trabalhar imediatamente. Não sei se vocês sabem, durante a faculdade eu fiz estágio na vara de execução penal. Na vara de execução penal eu tinha um trabalho de fazer pedido ao juiz, que esse pedido era assinado por advogado. Era uma petição pedindo ao juiz para conceder progressão de regime para alguns apenados. E quando você faz um pedido para o juiz conceder progressão de regime para o regime aberto, você tem que juntar cópia da carteira de trabalho assinada, mostrando que a pessoa está trabalhando fora do presídio já, durante o dia, ou uma proposta de emprego, que mostra que a pessoa pode trabalhar imediatamente. Só vai para o regime aberto quem está trabalhando fora do presídio ou pode trabalhar imediatamente. E, além disso, tem que aceitar o programa e as condições impostas pelo juiz da execução. E, por último, também é requisito para progredir para o regime aberto os antecedentes e o exame criminológico demonstrarem que o preso irá se ajustar com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime, tá bom? Aqui, na verdade, já entra dentro do exame criminológico, que é obrigatório para qualquer progressão de regime, tá bom? Então, requisitos aqui mais importantes, novidade, né, é esse, a aceitação do programa e das condições impostas e estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazer imediatamente, além dos antecedentes do exame criminológico mostrarem que o preso vai se ajustar à autodisciplina e ao senso de responsabilidade exigido. É isso. A forma só isso, a mais no regime aberto? Só isso. O preso tem que aceitar o programa e as condições impostas e deve comprovar que está trabalhando, que pode fazê-lo imediatamente. Além de os antecedentes e o exame criminológico demonstrarem que ele vai se ajustar com autodisciplina e senso de responsabilidade ao regime aberto, que ele sai do presídio sem vigilância, né, como nós já vimos. Agora, Alfama, quais são essas condições impostas para o regime aberto? Vamos lá? Nós temos condições facultativas e condições obrigatórias. Primeiro, as condições obrigatórias, que todo preso no regime aberto deve se sujeitar. Primeiro, o preso no regime aberto ele deve permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Esse local em que for designado, via de regra, é a casa do albergado. O estabelecimento destinado a receber preso no regime aberto é a casa do albergado, tá bom? Então ele tem que permanecer lá no período de repouso e nos dias de folga. Ele vai sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Então, olha lá, o preso fica no local designado, no repouso e na folga, e ele sai para trabalhar e volta nos horários fixados. Até aqui nada de novo, né? Regime aberto é isso. O preso se recolhe durante a noite nas folgas na casa do albergado e sai para trabalhar e volta do trabalho para a casa do albergado nos horários fixados. Nada de novo, né? Terceiro, o preso não pode se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Ele vai estar fora do presídio durante o dia. Vamos trabalhar de motoboy, por exemplo. Pode sair, Alfama, da minha cidade para outra? Só se o juiz autorizar. Então, se ele for motoboy, vai ser dentro daquela cidade. Se ele sair para outra cidade, sem autorização do juiz, descumpriu as condições, falta grave. Pode voltar para o regime semiaberto. E a última condição obrigatória é comparecer ao juízo para informar e justificar suas atividades quando for determinado. Então, essas são as condições obrigatórias. Todo preso no regime aberto tem que seguir essas condições aqui. Quais são as condições facultativas? Tornozeleira eletrônica, o juiz pode ou não determinar no regime aberto, tá? E outras condições a critério do juiz. Então, vocês têm aqui um caso em que o juiz pode determinar monitoração eletrônica, a tornozeleira. Todo preso no regime aberto pode ser sujeito à tornozeleira eletrônica, à monitoração eletrônica, tá? Mas é facultativo, não é obrigatório ao juiz. Pessoal, aqui eu só coloquei a letra da lei, de onde eu tirei todas essas informações, tá? Vamos lá? Vamos ler a letra da lei juntos? Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa
e das condições impostas pelo juiz. É o primeiro requisito para a progressão do apenado ao regime aberto. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que a. estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente e b. 2 aqui, né? Apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Beleza, pessoal? Vamos seguir? E as condições aqui. O juiz poderá, olha lá, o juiz poderá estabelecer condições especiais para a condição de regime aberto, entre as quais a fiscalização por monitoramento eletrônico. Então, o juiz pode estabelecer outras condições e o monitoramento eletrônico, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias. Quais são as condições gerais e obrigatórias? Ser no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. E comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades quando for determinado. Lembrando que o artigo 116 diz: o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do MP, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim recomendem. E o artigo 119 diz: a legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Então, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a legislação de Goiás pode trazer normas complementares para o preso que está no regime aberto. Tudo bem, pessoal? Então, fechamos aqui o estudo da progressão de regime para o regime aberto. Tá? Tem requisitos especiais e tem condições que devem ser seguidas pelo preso que está no regime aberto. Tranquilo? Bem, vamos tratar agora sobre a progressão de regime nos crimes contra a administração pública, tá? Olha aí, progressão de regime nos crimes contra a administração pública. Aqui é muito fácil. O Código Penal, ele diz que o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado. Devolução do produto do ilícito praticado. Ou seja, nos crimes contra a administração pública, é necessária a reparação do dano ou devolução do produto do ilícito. Então, se o indivíduo ele praticou o crime, gerou um dano de 100 mil, ele só vai progredir de regime se ele reparar o dano. Tá bom? A forma tem exceção? Tem. De acordo com a jurisprudência, se o condenado não tiver a real possibilidade de reparar o dano ou devolver o produto do ilícito, não se pode negar a progressão de regime. Tá bom? Mas isso aqui já é jurisprudência. Tá bom? Isso aqui é jurisprudência. Então, fechamos aqui, pessoal, a progressão de regime. Vimos tudo o que cai em prova sobre progressão de regime. Acreditem em mim. Vamos fazer agora um intervalo, tá bom? E voltamos no próximo vídeo para finalizar a parte de regimes na execução penal. Vamos tratar no próximo vídeo sobre prisão domiciliar e sobre a regressão de regime. Vai ser um vídeo curto, 10 minutos, 15 minutos, porque é fácil. Parte mais difícil não, né? Parte menos fácil já foi, porque é tudo fácil. Nessa parte aqui só é cheio de detalhes, tá bom? Mas então vamos lá, vamos para o